chegamos à Tua casa, Senhor Deus, mais uma vez. Uma gratidão muito grande em nosso coração por essa oportunidade, Senhor. Grande oportunidade o Senhor tem dado para os Teus filhos, Senhor. E nós chegamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor, para o alimento, receber o alimento para as nossas almas, Senhor. Ajude a cada um, Senhor Deus, nessa noite. Nos anima mais e mais, Senhor Deus, naquilo que é correto, Senhor. Mas nos desanima naquilo que não é correto, que é contra a Tua palavra, Senhor. Ajude, Senhor Deus, perdoando nossos pecados, Senhor Deus, e dando, Senhor Deus, vitória para cada um. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 281. Pela fé eu vejo a glória. 281. Amém, Jesus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, o Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmãos. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé,
fé. Eu entrarei na mansão de Jeová. Aleluias, amém. 221, livre estou. Mi maior. Vamos adorar a Deus com esse hino. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, aleluias, livre estou, aleluia. Nós vamos cantar mais um hino enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Vamos cantar o hino 228, Irmãos amados e resgatados. Ré maior, irmão. Enquanto louvamos a Deus com esse hino, vamos adorá-lo com as nossas ofertas. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado,
amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Ao som desse hino, vamos receber o pregador dessa noite, amém? Nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande honra, tão grande privilégio de estarmos aqui em Tua casa, ó Pai. Sustenta-nos debaixo, ó Pai, da Tua potente mão. Continua guiando-nos, ó Pai, neste caminho que é o Teu caminho, ó Pai. Dá-nos entendimento, compreensão, para sabermos qual é o momento que nós estamos vivendo e aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Dê-nos força e coragem para continuarmos no propósito que temos em nossas almas, que é de sermos melhores cristãos. Encoraja-nos mais uma vez nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite com Jesus. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus. Este é o melhor momento que nós, enquanto cristãos, temos. É o momento que você dedica a estar na presença do Senhor. Não é isso? Nossa vida ela é composta por momentos, por situações, mas este momento que você dedica, quando você está na presença de Deus, é isso que realmente é o que vale a pena para nós. Nosso boa noite para aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Deus recompense o esforço de cada irmão aqui que veio ao tabernáculo, você que saiu da sua casa, do seu trabalho. Que Deus recompense seu esforço. Vamos ficar em pé para fechar um assunto que nós começamos a terça-feira retrasada sobre a ressurreição. Eu vou ler a mesma escritura em 1 Coríntios 15. Nós meditamos dentro da mensagem o Dia das Mães. Eu gostaria de fechar isso aqui dentro da mensagem Meu Redentor vive. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 a seguir. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Podeis vos assentar.
Que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Então, há uma palavra escrita a respeito de alguém. Correto isso? É Paulo quem disse? Há uma palavra escrita e ela tem de ser cumprida. Tragada foi a morte na vitória. Jesus foi o primeiro que a tragou, que a enfrentou e a venceu. Porém, isto também é dado a cada um de nós. Tragada foi a morte na vitória. Em sua totalidade, Jó disse que neste mesmo corpo eu levantarei ele. Estava falando de uma ressurreição, que se aquela lepra o levasse à sepultura, ele levantaria e ele olharia na cara da morte e diria isso: você agora foi tragada, você foi derrotada. Então veja, a palavra ela tem de ser cumprida, independente se é na minha vida ou não, ela tem de ser cumprida. Se é comigo ou não, ela tem de ser. Se eu faço parte ou não, ela continua se cumprindo. Você olha para as Escrituras e você vê que muitas profecias já se cumpriram. Algumas estão em cumprimento e outras cumprir-se-ão. Independente da sociedade do dia, do homem mais sábio, mais intelectual, aceitar ou não, aqui está o livro que se cumpre. Então veja, o irmão Branham nesta mensagem, Meu Redentor Vive, ele diz assim no parágrafo 95, apenas dentro desta mensagem: Meu Redentor vive. Irmão, quando a ressurreição entrou em seu coração, você quer fazer. Há algo que você simplesmente não pode se manter longe disto. Algo do lado de dentro. Jó, quando ele viu, e Abraão viu isto, ele enterrou Sara perto de Jó. Comprou o campo, comprou com seu dinheiro, de modo que ficasse assegurado. Chamado campo de Macpela. Abraão, ele viu isto, a ressurreição, e ele enterrou Sara perto de Jó, porque Jó foi o que viu primeiro. Aquilo era um tipo, aquele campo físico, aquele lugar físico, aquele pedaço de terra físico, era um tipo para nós hoje, um lugar específico, mostrando para cada um de nós que aqueles que morrerem, aqueles que dormirem em Cristo, eles teriam um lugar específico onde dormir. Porque o cristão, ele apenas vai ser despertado de um sono. A morte não faz parte da vida do cristão. Momentaneamente você tem seus olhos fechados em um corpo terrestre. Porque a nossa promessa não é para um corpo terrestre. O que espera o eleito, a promessa que tange ao eleito, não é para um corpo terrestre. Paulo nos mostra isso, que há 3 corpos: há terrestres, há celestes e há glorificado, tal qual ao de Deus. Então veja, o nosso prêmio maior não é nesta dimensão. Muito embora você o alcance aqui. Então veja, colocou testemunhas nisso. Ficou assegurado que ele comprou este campo para lugar de enterro. E então Abraão, ele mesmo, quando ele morreu, ele também foi enterrado com eles no mesmo campo. Abraão gerou Isaque. E quando Isaque morreu, ele foi enterrado com Abraão sob a mesma visão.
o mesmo pensamento, o mesmo fundo clamando pelo fundo. O mesmo, eu sei que o meu Redentor vive. A mesma coisa, a mesma evidência. Não muda. Ele é imutável. Então, quando Isaac gerou Jacó, Jacó morreu bem lá no Egito, bem distante desta terra. Ele era aleijado, Jacó. Ele andava diferente da maneira que costumava andar, porque uma noite ele entrou em contato com um anjo de Deus. E o Senhor tocou o seu quadril e o fez andar diferente. Ele tinha uma evidência de que ele havia se apoderado de Deus e Deus havia se apoderado dele. E foi dessa maneira, quando ele recebeu aquela evidência, aquele velho quadril aleijado com o qual ele andava ali, fazendo andar direito, de um lado um grande fanfarrão. Bem, o que ele verdadeiramente era chamado, ele era um enganador, foi chamado enganador. A própria palavra Jacó significa enganador. E quando ele estava deste lado, enganador, um grande, sadio, forte enganador. Que contradição, não? Amei Jacó e aborreci Esaú. E aí a pessoa vai ler, mas Deus escolhendo Jacó, um forte enganador. Do outro lado, um príncipe coxo, que havia estado com Deus. De um lado, um grande intelectual chamado Moisés. De outro lado, um gago. Tocado. Diferente. É o que o Orlando está dizendo. De outro lado, um príncipe coxo, que havia estado com Deus, tocado. Diferente. Vou repetir. Quando a ressurreição entra em seu coração, há algo que você simplesmente não pode se manter longe. Você começa a viver em função daquilo. Ele tinha, Jacó, aquela bendita bênção dentro dele. Ele andava diferente, ele atuava diferente, ele vivia diferente. Quando ele estava para morrer, bem lá no Egito, pense nisso. Aquela inspiração antes da ressurreição, dada para ele numa medida, antes da ressurreição ele disse, eu sei que algo vai acontecer, não no Egito, porém lá na terra prometida, um dia destes. Deste modo, no mesmo lugar que esta inspiração, ele disse, vem aqui meu filho José, o qual era profeta, ele disse, vem aqui, coloque sua mão nisto, luta, o lugar onde eu estive, sua mão no seu quadril, e jure por mim, pelo Deus do céu, que você não me enterrará aqui. Jure que você não me enterrará aqui, pois ele sabia que era essencial que ele fosse reunido com aquelas pessoas. É importante nós entendermos isto lá, o que aconteceu lá no Velho Testamento, para que nós possamos compreender o que é agora. Há um local específico. Agora não é geográfico e não é físico. A promessa que Jó viu lá, todos os outros após ele captaram a mesma visão que Jó viu. Eles não reinventaram uma nova doutrina, eles não reinventaram um novo lugar, e a promessa foi dada a Abraão,
um pacto que Deus fez com ele, incondicional. Ele enxergou o que Jó viu, meu irmão. Essa é a razão hoje que nós desejamos cantar enquanto colocamos nossa mão na velha rude cruz. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor, ainda que isto seja criticado, ainda que isto seja escarnecido, ainda que eu seja um rapaz muito popular. De mesma forma, um dia, como eu era, um mocinho andava pela cidade, de certo modo, assim, popular. Porém, eu vi algo um dia, que desceu aqui dentro, e eu tomei o lugar do lado coxo do outro lado. Vocês não estão felizes esta manhã por tomarem suas posições lá? Pois houve algo em vocês. Uma jovem, quando eu era apenas um pregador jovem, aqui no local onde eu pregava, eu a levei à igreja uma noite. E ela disse: Billy, nós, depois da igreja, poderíamos ir à sessão de cinema? Eu disse: eu não vou às sessões de cinema. Ela disse: bem, nós poderíamos marcar um compromisso ou um encontro para irmos a um baile que vai ter. A moça era uma professora de escola dominical. Eu disse: ora, não. Seu irmão era um ministro. Ele não mora muito longe daqui. Disse: poderíamos ir a um baile? Eu disse: eu não danço. E ela disse: você não dança? Disse: onde é que você se diverte? Eu disse: vem à igreja e eu lhe mostrarei. Eu lhe direi, irmão, quando eu sinto aquele poder de transformação, de ressurreição do Senhor Jesus Cristo circulando no corpo humano, que dá aquela segurança perfeita, há mais alegria nisso em 5 minutos do que há em todo o prazer mundano que pudesse ser dado. Esse poder ressuscitado. Bem, naquela noite pecadores vieram ao altar. Ele estava sentado lá atrás chorando também. Eu disse: agora olhe, irmã, está vendo onde está a minha alegria? Eu disse: eu estou mais feliz agora do que todas as coisas que se pudesse dar no mundo. O mundo e todo o seu poder nunca tomaria o lugar disso. Ver almas virem. Há algo aí. Diz: bem, o que é? Isso não é de sua conta. Oh, sim. É da conta de cada homem e mulher que nasceu do Espírito de Deus, cuidar que cristãos entrem no reino de Deus. Deixa eu repetir o 112, porque isso é nosso compromisso, isso é nossa responsabilidade. É teu, irmã. É nosso, irmãos. 112, eu vou repetir: meu Redentor vive. Bem, isso não é da sua conta. O irmão Brandon diz: oh, sim, é sim. Não é apenas para o pastor. É da conta de cada homem e mulher que nasceu do Espírito de Deus, cuidar que cristãos entrem no reino de Deus. O irmão Brandon é emblemático, ele diz: é seu dever, é de sua conta, mostrar às pessoas que há um Deus que ressuscitou dos mortos e que está vivo hoje. E que alegria é quando isto tudo está acontecendo, consumado. Veja que paz. Para quem a sunamita foi procurar a ressurreição do seu filho? Foi ao profeta. Foi ao homem que tinha dado a ela a promessa. Que diz a Escritura: cumprir-se-á a palavra que está escrita
tragada foi a morte na vitória. Há um testamento, há uma promessa escrita para os filhos de Deus, que eles tomariam a morte pela garganta e a derrotaria. O que justifica isto é o que foi feito no Calvário. Porque alguns pensam, então o plano de Deus foi frustrado quando Satanás fez um buraco na cerca. Então ele atrapalhou o plano de Deus, usando a serpente para tentar impedir o plano de Deus? Não. Ele queria demonstrar os seus atributos aqui para nós. Veja, 113. Jacó disse: coloque sua mão aqui e jure que você não me enterrará aqui. De modo que ele os levaram e os enterraram lá com os demais. Então José, isso de certo modo veio de Jacó para José. E quando José morreu lá no Egito, ele disse: agora olhe, não me enterre aqui, porque eu sei que algum dia nós vamos sair daqui. Não enterre meus ossos no Egito. Há um campo específico. Meu irmão, lá em Israel, no lugar prometido, num campo onde Abraão comprou e destinou específico para isto, que ele enterrou sua mulher, que depois disso ele foi enterrado ali. Há uma promessa em algum lugar. Há uma promessa em um lugar específico para os filhos de Deus. Isto está em sua palavra, nós seremos ressuscitados nele. José disse: não deixe meus ossos no Egito. Veja, você simplesmente deixe meus ossos do lado de fora desta terra. Eu quero dar testemunho o mais que possa de que eu creio nisto. Isso é correto? Disse: depois que eu estiver morto, isso é correto. Depois que eu estiver morto, apenas deixe meus ossos ali por testemunho. Está vendo o que é isso? Ele pôde dizer tanto quanto Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Pois ele havia visto a coisa inteira dramatizada. Ele havia visto como Jó viu isso numa visão. Abraão viu isso através de Isaac. Isaac viu através de Jacó e assim por diante. Jacó havia visto isso através da luta. E a você, meu irmão? Por meio então de um profeta, ele nos mostrou um lugar específico. Quando aquele homem perguntou para ele, William Branham, como que você sustenta a sua religião? Meu irmão, você está equivocado. Não sou eu que sustento a minha religião. Não é nem a minha capacidade de ser um bom pregador. Ele estava dizendo isso para o homem. É ela que me sustenta. Religiões perdem seus líderes e logo após perderem seus líderes, elas acabam. Por quê? Porque estão estabilizadas num homem. Não é isso que acontece? Um grande homem recentemente morreu de uma das maiores igrejas aqui em Brasília. E esses dias, encontrando e pregando para ele chegou e disse assim: a nossa igreja já perdeu mais de 1.500 pessoas. Saíram da nossa igreja. Aqui, na nossa cidade. Mais de 1.500 pessoas estavam estabilizadas em um homem. Esse não é o lugar. Por isso que a nossa fé não está em William Branham. Não. Pensam que nós o idolatramos. Pensam de nós que nós o fazemos um Deus, um ídolo.
Estão equivocados, ele apresentou-nos Jesus. E ele pregou uma tremenda mensagem com esse tema: olhe sempre para o William Branham, não, olhe sempre para Jesus. Nós não adoramos nenhum homem, eles vão perder por conta disso, perdem o trilho aí. E hoje repetem a mesma coisa. Vocês adoram um homem no Brasil, se perdem de novo. Não. Vão se perdendo e a coisa só vai se repetindo. Já está profetizado isso na Bíblia. O que é já foi, o que há de vir também já foi. Repetição de fatos. Mas esta visão que Jó teve, patriarcas e profetas, eles faziam tudo para estar dentro da visão que o patriarca Jó teve. Que haveria um lugar específico onde seus corpos fossem enterrados. Veja o que o irmão Branham diz. 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Jó viu a ressurreição. Quando ele viu através daquela visão que seria 4.000 anos antes que acontecesse, ele teve a segurança: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que os vermes destruam este corpo. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos e não outros o verão. Havia um fundo clamando pelo fundo em Jó. Satanás pode ter tentado manchar isto com a morte. Ele pode ter dito: sim, Jó, você vai para o sepulcro, os vermes da carne tomarão seu corpo. Isto é correto. Porém, Jó disse: eu me levantarei nos últimos dias com ele. Ele tinha a segurança que ele iria estar lá, pois havia algo em Jó que lhe disse isto. E enquanto Satanás tentava fazer o melhor que podia para manchar isto com a morte e tudo mais, Jó aguardava ansiosamente ver isto. Morreu na fé, entregou o Espírito, ressuscitou na manhã de Páscoa com Cristo, é imortal entre os homens hoje, aleluia. Note, não é de se admirar que os seres angelicais possam cantar aleluia, ao romper da alva. Quem estava lá, João, antes que você viesse a esta terra? Antes que você viesse, os astros e as estrelas já estavam em quem as fez, Jó? Meu irmão, isto é preciosíssimo. Há algum tempo atrás, o irmão Cox, para animar a sua fé, isso é importante, você vai lendo estas histórias, isto vai te animando. O irmão Cox, em pé, na parte de trás do edifício agora. E eu e ele, nós nos encontramos à entrada de automóveis que vai até a sua casa, e algumas rochas trituradas estavam no caminho. Ali havia um pequeno fóssil de algum animal marinho, ou algo assim, que viveu há muitos anos atrás. E eu disse: veja esta coisa, irmão Cox. E o irmão Cox disse: irmão Branham, queria saber que idade isso verdadeiramente tem. E eu disse: bem, irmão Cox, isso talvez tenha, os cronologistas diriam, vários milhões de anos. Bem, antes que esta terra chegasse a ser habitada por seres humanos e as águas houvessem coberto a terra, aqueles animais talvez viveram há muitos milhões de anos atrás. Porém ele disse: olha, irmão Branham, não é tão curta a vida do humano comparada com essa vida? Apenas pense, esse fóssil ainda permanece depois de milhões de anos? Eu pensei: eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais. Mude. Você ainda continuará crendo, Mude? Neste Deus? Foi essa pergunta que fizeram para Mude uma certa feita? Meu irmão, quando ele me chamar, Mude disse, eu estarei tão vivo como nunca estive. Haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais.
Não haverá sombra dele. Cox. Mas porque ele ressuscitou dos mortos, eu viverei. E o Senhor viverá, irmão Cox, para sempre, por incontáveis eras. Doenças, aflições, tribulações podem até nos levar à sepultura, mas eu quero ver quando 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 se cumprir. Há uma escritura a se cumprir na minha, na tua, nas nossas vidas. Qual? 1 Coríntios 15, 54. E ela vai ser cumprida em plenitude. Você pode tomar isso nesta noite, na sua alma, deixar isso descer gostoso para você. Ainda há uma escritura a ser cumprida nas nossas vidas. Eu sou parte deste plano de Deus. Eu sou parte do cumprimento desta escritura. Eu sou um membro desta família. Ela vai se cumprir na minha vida. Esta palavra tinha de ser cumprida na vida de alguém. Ela vai ser cumprida na sua? Então diga isto: esta palavra vai ser cumprida na minha vida. Repita isto: e esta palavra vai ser cumprida na minha vida. Falando isso, você expulsa Satanás da sua vida. Você expulsa a enfermidade da sua vida. A morte vai ser tragada, sim, nesse corpo humano, vai. Corpos humanos. É isso que Satanás não vai admitir. Ele perder a batalha para uma noiva em corpo humano. Ele não vai perder a batalha para uma noiva em corpo celestial, nem glorificado, irmão Valdinei. Vai ser em corpo humano. Sim, a transformação é nos ares, mas você vai vencê-lo aqui no Éden dele. Pensa nisso, irmão. O que Deus preparou para você. Ele pensou que há 6.000 anos atrás, fazendo um buraco na cerca, eu estou usando essa expressão porque o irmão Branham a usa. Ele pensou que ele tinha acabado, corrompido o plano de Deus. Não, o plano de Deus era muito maior. Eu vou colocar a minha Eva no seu Éden. A minha noiva na sua casa. E eu vou te vencer, Satanás, é dentro da sua casa. Em corpo humano. Você pode ter muitos filhos seus aí vagando, mas eu vou ter a minha noiva lá. Ela vai tomar a minha palavra como entre a vida e a morte. Ela vai usar isso como deve ser usado. E ela já está usando agora. É, meu irmão, há uma profecia a ser cumprida na vida de uma noiva. Noiva gentílica. É, você é a Ruth que ele separou. Irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais, irmão Cox. Não haverá nem sombra dele. Oh, meu irmão, dá vontade de saltar e pular. Haverá um tempo que esses dinossauros fósseis não existirão mais. Haverá um tempo que essas doenças não existirão mais, que esses problemas não existirão mais, que essas dificuldades não existirão mais, que essas agonias não existirão mais. Há uma promessa para os filhos de Deus. Se isso puder fazer saltar dentro da sua alma, meu irmão,
Você poderá dar um murro na cara de Satanás, revestido do poder do Cristo ressuscitado. Nós não temos um Cristo morto. Aí opera dentro de nós a vida de um Cristo vivo, meu irmão. Quando Paulo olha para a morte e ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Quem estava falando ali? Era o Saulo ou era o Paulo transformado? Ou era o Paulo cheio do Espírito Santo? Ou era o Paulo cheio de Deus? Era Paulo transformado. Você vai gritar na morte, na cara dela, e vai dizer o que Paulo diz. É o verso 57. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Por que foi só com Paulo que disse isso? Por que só o irmão Branham tinha poder para chegar e dizer isso? E por que nós hoje não temos? Temos sim. Era um homem, agora é um povo ungido. É a mesma unção, não muda de unção. Não, alguns pensam que é uma reencarnação de Elias em Eliseu, em João Batista, em William Branham, e voltando nele. Não, não. É ele se manifestando de várias formas. A cada tempo. Ah, mas eu gostei disso, irmão Valdinei. Haverá um tempo que não haverá nem sombra daquele fóssil. Nem sombra. Disputaram o corpo de Moisés. Gabriel, Lúcifer tentou pegar seu corpo. Houve uma disputa do corpo. Nunca se achou. Nunca se achou uma sepultura de Moisés. Por quê? Porque ele serviria de zombaria. Como é que vocês são guiados por um homem e agora ele está morto? Cadê o Deus de vocês? Não se achou o corpo de Moisés. Então o povo de Deus perdeu. Para onde é que foi Moisés? Morreu. Desapareceu. Ah, meu irmão. 800 anos depois, onde estava Moisés? Tão vivo como sempre esteve. Elias sobe numa carruagem. 700 anos depois, onde está Elias? Tão vivo como sempre esteve. Irmão Cox, esse fóssil, esses dinossauros, um dia terminarão. Mas onde estará você, minha irmã? Onde estará você, meu irmão? Oh, Pai, nas glórias eternais, tão vivo como sempre esteve. Quando os fósseis houverem desaparecido, todo o antigo tempo houver passado, as sombras cessado, nós continuaremos a viver. Mombrana diz: a viver interminavelmente. Isso não faz a sua alma regozijar, meu irmão? A viver interminavelmente, ou seja, não terá fim? Para sempre, porque ao aceitar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seres imortais. Ao aceitarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seres imortais. Gemendo no Espírito, esperando o tempo de nossa libertação, que nós também esperamos com Ele em sua bendita presença, para vivermos para sempre. Que maravilha! Não é de se admirar que isso tenha animado o coração das pessoas? Tem animado o teu coração?
Não é de se admirar que isso tem trazido pessoas para adorar? Por que você sai da sua casa? Por que você vem aqui? Porque há um motivo para você o adorar. É porque ele chegou na frente daquele que detinha a chave da morte e do inferno e disse: dê-me aqui estas chaves. Dê-me aqui estas chaves. Você os aprisionou durante esses tantos 1000 anos. Agora, há alguns que são meus. Eu vou resgatá-los. Dê-me aqui. Ele tomou posse delas. E hoje esse livro que o seu nome está escrito está na mão do dono original. Não, Satanás, você não precisa mais dar ouvido à história falaciana que ele tem para te contar. São histórias de mentira. Você tem algo muito maior para você. Livro de promessas na sua mão. Use-o a seu favor. Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo, que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pela internet. Irmã Sara, irmã Emanuele, irmã Sandra em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Neri e família em Nova Esperança, no Paraguai. Irmãos Francisco Luzinete e Edilberto em Glicério, São Paulo. Irmã Sebastiana Tavares em Goiânia, Goiás. Irmão José Correia e Febe em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Arlon em Pedregal, Goiás. Irmão João Leite e Agostinho em Jardim Gá, Goiás. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Cleide, Jéssica, irmã Érica em Valparaíso, Goiás. Irmã Eliana, irmão Ricardo em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Ricardo e família em Itapuí, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Regimildo e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Paulo Sabino em Santa Maria, Distrito Federal. Irmão Leonardo Leite em Recanto das Emas, Distrito Federal. Irmão Tiago Vasconcelos em Gama, Distrito Federal. Irmão Nonato em Chácara Umuarama, Goiás. Irmã Selmi, irmão Arthur em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Marcos Antônio em Santa Maria, Distrito Federal. E mais 22 conexões que não enviaram seus nomes. Somos agradecidos a Deus por termos isso a nosso favor. Amém? Esse deve ser o nosso sentimento de gratidão pelo que Ele nos presenteou. Não se esqueça de nossos programas diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110, meio-dia. Aos sábados vai ao ar às 7 horas da manhã. Então, de domingo a sexta-feira, ao meio-dia, pela nossa página, ao meio-dia. Diariamente, do meio-dia às 13 horas, Fé para Vencer. Bênção no seu lar. Não veio nenhum pedido aqui de oração pela internet. Vamos ficar em pé, vamos orar com o diácono irmão Gilmar. Irmão Gilmar Meireles. Se há algum pedido aqui no tabernáculo, ou você pela internet, você levante uma de suas mãos e Deus estará confirmando isto mediante a tua fé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por essas porções do céu que o Senhor derramou para nós aqui nesta noite, ó Pai. Estamos saindo daqui, ó Pai, abençoados por Ti. E agora pedimos, ó Pai, a favor deste nome que foi citado aqui, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um que estão pedindo, ó Pai. E pedimos também, ó Pai, a favor da nossa volta, que leve a cada um em paz a nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e até amanhã ali no Tabernáculo da Fé. Você que pode acompanhar nosso culto de oração, é uma bênção para você. Vá ali e ore e adore. Se não pode, faça isto, um culto na sua casa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Emoção eu sei, floresce nestes corações amigos, entre as filhas
tão preciosas, nunca mais se esquece. Breve estaremos juntos para nunca mais nos separar, pois o amor sincero e vai nos conservar um só. Ser irmão é pra sempre, o eterno é nosso Deus. Como irmãos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas irmãos, nada vai nos separar. Com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos sempre. Na distância só o amor perdura. Breve estaremos juntos para nunca mais nos separar, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar um só. Ser irmão é pra sempre, o eterno é nosso Deus. Levanta seu lenço, sua Bíblia. Levanta seu lenço, sua Bíblia. Ser irmão. Ser irmão. Ser irmão. Levanta seu lencinho, sua Bíblia. As irmãs nos separar. Ser irmão é pra sempre, o eterno é nosso Deus. Como irmãos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Das irmãos nada vai nos separar. Meus irmãos